Já faz uns bons 10 ou 15 anos que a gente ouve falar de estúdio querendo transformar jogos em filmes ou séries. Se a gente analisar pelo lado do mercado, até que faz muito sentido. Grandes filmes quase sempre têm uma grande inspiração por trás. Um livro, outro filme, uma continuação, uma ideia meio maluca, ou um estilo já consagrado, como o western. Sabe aquele bom e velho faroeste? O cinema sempre partiu de uma base criativa forte, e quando uma ideia dava certo, todo mundo vinha atrás, fazendo basicamente a mesma coisa. E foi assim com ficção científica, com os filmes baseados em livros, até os clássicos de ação dos brucutus explodindo tudo. Sempre existiu alguém com uma boa ideia e um monte de gente atrás querendo replicar aquilo. E por anos essa fórmula se repetiu. Era comum ver remakes de filme de 30 anos atrás sendo relançado, produções gigantes que gastavam e faturavam milhões. Mas por volta dos anos 2000, algo começou a mudar na indústria do entretenimento. E uma nova fonte de inspiração surgiu, fazendo os estúdios ficarem animados igual uma criança ganhando um console novo, os videogames. E é aí que entra o tema desse vídeo. Como bom gamer e um apaixonado por cinema, eu decidi analisar essa relação e tentar entender por que as adaptações não dão certo no cinema e, principalmente, o que fazer para elas darem certo. Mas antes de responder essa pergunta, a gente precisa pontuar algumas coisas bem importantes. A primeira delas é o passado dos filmes baseados em games. Os jogos são relativamente novos quando comparados com o cinema. Os primeiros grandes títulos surgiram por volta dos anos 80, com as franquias da Nintendo que acabaram se tornando bem conhecidas e jogadas por praticamente todo mundo. Claro que vale lembrar que um jogo de 40 anos atrás era muito mais limitado do que é hoje em dia. Não existiam histórias elaboradas, textos que contextualizavam o universo, ou diálogos que aprofundavam os personagens. Esses jogos eram basicamente de lutas ou exploração por fase. E naquela época, videogame ainda era visto como coisa de criança. Era muito difícil imaginar um adulto de 35 anos entrando numa loja e comprando um jogo de videogame se não fosse pro filho dele. E mesmo assim os títulos ainda faziam sucesso e conseguiram chamar a atenção de alguns estúdios. E foi aí que começaram a surgir as primeiras tentativas de adaptação para o cinema. Existem 3 clássicos dos anos 90 inspirados em games: Super Mario Bros, Mortal Kombat e Street Fighter. E bom, eu nem preciso dizer que os 3 são bem ruins, né? Mas não dá pra colocar toda a culpa no resultado final. A forma como esses filmes foram pensados também não ajudou em nada. Os estúdios tentaram basicamente trazer aquela história pro nosso mundo. Investiram pouco dinheiro, pouca atenção e quase nenhum carinho pelas obras originais. Super Mario não tinha nada a ver com o jogo, Street Fighter e Mortal Kombat pareciam o filme B com a história difícil de acompanhar. Eles achavam que era só colocar o personagem conhecido na tela e pronto, já tinham um sucesso garantido. A verdade é que os executivos da época nem jogavam videogame, eles achavam que era só uma bobagem infantil. E esses fracassos no cinema acabaram criando um hiato, um período em que essas histórias ficaram restritas apenas aos videogames. Pra tristeza de muita gente, mas que por outro lado foi necessário, porque foi nesse período que os jogos começaram a evoluir e boas histórias começaram a ser contadas. Outro ponto fundamental que a gente precisa levar em conta é o cenário atual, tanto do mercado de games quanto da indústria de cinema. Hoje os grandes produtos de entretenimento não estão mais na mão dos estúdios de Hollywood. As principais sagas, os anúncios mais aguardados, os lançamentos mais comentados e até os melhores profissionais criativos, eles estão todos migrando para o mercado de games. Se a gente colocar isso lado a lado em números, a diferença fica ainda mais gritante. Em 2024, a indústria do cinema faturou 34 bilhões de dólares. É sem dúvida um valor impressionante, assim, é muito dinheiro. Mas é quando a gente olha para as maiores bilheterias do ano que o contraste realmente chama atenção. O top 3 de 2024 foi Divertidamente 2 com 1,69 bilhão de dólares em bilheteria, Deadpool e Wolverine com 1,33 bilhão de dólares em bilheteria e Moana 2 com 1,05 bilhão de dólares em bilheteria. E aqui tem 2 detalhes importantes para essa discussão sobre a busca por novas histórias na indústria dos jogos. O primeiro, os 3 filmes são continuações. Nenhum deles é uma ideia original. E o segundo, todos são filmes da Disney. Se a gente ampliar e olhar as 10 maiores bilheterias do ano, isso fica ainda mais claro. Apenas um dos filmes não é uma continuação, que é Wicked. E mesmo assim é uma história já consolidada, baseada numa obra conhecida. E mais uma vez com a Disney envolvida. Sabe quanto a indústria de jogos faturou em 2024? Incríveis 184 bilhões de dólares. Mais do que 5 vezes o que o cinema arrecadou no mesmo período. E desse valor todo, cerca de metade veio de jogos mobiles. A outra metade veio de jogos para PC e console, os que costumam ter as maiores histórias, franquias e universos mais elaborados. Se eu te perguntar qual é o maior produto de entretenimento já feito, muita gente vai responder sem pensar: Vingadores, Avatar, Star Wars. Mas e se eu te disser que é GTA V? Sim, apenas um jogo.
GTA V já faturou cerca de 10 bilhões de dólares, só ele. Pra você ter uma ideia, é quase o mesmo tanto que a saga Star Wars arrecadou só em bilheteria desde 1977. E desses 10 bilhões, 7,5 bilhões vieram só com a venda dos jogos, o restante veio no modo online e em microtransações. Ou seja, isso aqui não é só um sucesso, é uma mina de ouro. E os estúdios de cinema sabem disso, eles estão desesperados para tentar transformar esse tipo de franquia em série ou filme, porque junto com esse faturamento vem algo ainda mais valioso, um público fiel, apaixonado e que consome muito. Mas aí surge o desafio, como que adapta um jogo desse tamanho para o cinema ou para um streaming? E claro que diante de tanto sucesso, os estúdios começaram a correr atrás dessas histórias para transformar em filmes e séries, mas os games evoluíram muito desde os anos 90, quando o enredo se resumia basicamente a salvar princesas e vencer chefões. Com a chegada dos gráficos 3D e o avanço das tecnologias, os jogos começaram a contar histórias muito mais complexas, densas e emocionais, verdadeiras narrativas cinematográficas. Franquias como Resident Evil, God of War, Uncharted, Prince of Persia, Halo, Metal Gear Solid, Final Fantasy, todas começaram a construir universos ricos, cheios de personagens marcantes, tramas envolventes, e com isso também veio uma legião de fãs apaixonados por esses mundos. Foi aí que começou a febre das adaptações. Hollywood tentou replicar no cinema o sucesso que esses jogos faziam nos consoles, mas a grande maioria das vezes foi um grande desastre. Filmes como Tomb Raider, Resident Evil, Assassin's Creed, Hitman, Max Payne, todos falharam, fracassaram com a crítica, com o público geral e pior ainda, com os fãs dos jogos. Alguns até tiveram bilheterias razoáveis, mas muitos desses nem se pagaram. E o principal motivo é o roteiro, ou melhor, a forma que essas histórias são contadas. Porque o jeito que você conta uma história num jogo de videogame é completamente diferente do cinema. Mas afinal, por que esses filmes não deram certo? Na minha opinião, um dos maiores problemas dessas adaptações é justamente a escolha errada da mídia. Grande parte dessas histórias não deveriam virar filmes, elas deveriam ser séries. Pra deixar mais claro, eu gosto de dividir em 3 categorias, que são basicamente o tempo de duração que as histórias são contadas. A primeira é das histórias curtas, com até 3 horas de duração. É o território clássico dos filmes. Aqui entram histórias como Forrest Gump, Poderoso Chefão, Interestelar, Parasita, Coringa, tramas fechadas com começo, meio e fim, que você assiste numa vez só. Depois vem histórias médias, que duram de 3 a 15 horas. São geralmente séries de uma temporada só, minisséries ou filmes pensados em partes, como Duna Parte 1 e 2, Senhor dos Anéis, Watchmen da HBO, You. São narrativas mais densas, com espaço para desenvolvimento de personagens e construção de mundo, mas ainda com uma estrutura relativamente enxuta. E por fim, temos as histórias longas, com mais de 15 horas. Aqui entram séries com várias temporadas, livro com saga completa e principalmente os jogos com foco narrativo. Breaking Bad, Game of Thrones, Stranger Things, The Last of Us, o jogo e a série, Red Dead Redemption, são universos enormes, com dezenas de personagens, tramas paralelas, construção de mundo detalhado e um ritmo que exige mais tempo para respirar. Cada uma dessas categorias tem suas vantagens e limitações, mas é justamente aí que mora o problema, nas adaptações. Quando você tenta contar uma história que foi pensada para 20, 30, até 50 horas, e você tenta comprimir isso em 2 horas, não costuma dar muito certo, porque você perde muita coisa. Um exemplo claro disso é o filme de Assassin's Creed. Os jogos da franquia são de mundo aberto, com campanhas que duram mais de 40 horas. Você joga, explora, entra em batalha, aprende sobre o contexto histórico aos poucos. Acho que eu preciso ir pra casa. Vou por aqui mesmo. Mas antes deixa um like. Eita porra! E caralho, eu tô vivo. Existe tempo para o universo ser construído e para você se conectar com aquilo tudo. É uma imersão gradual, coisa que o filme simplesmente não conseguiu replicar. Porque quando você tenta condensar tudo isso em um roteiro de 2 horas, você precisa cortar tudo. Contexto, personagens, construção de mundo, ritmo, e o resultado é sempre o mesmo. Um filme raso e confuso para quem nunca jogou e decepcionante para quem é fã. Para mim, a escolha perfeita para Assassin's Creed seria uma série. O jogo inclusive tem essa cara. Você pegar uma série e dividir em 10 episódios de 1 hora, você consegue colocar várias missões do protagonista, fechar um arco grande e finalizar a história dele também. E você não perde tanta informação, você não perde o contexto histórico, a ambientação,
como funciona aquela sociedade deles. Outras produções também sofrem demais com esse corte brusco de conteúdo, que acaba impactando e muito no desfecho da história. Isso quando eles não decidem simplesmente contar uma história completamente diferente e usam só o nome da franquia, tipo o que fizeram com Resident Evil. Outro bom exemplo é Uncharted. Os jogos são muito focados na narrativa, são inspirados inclusive em clássicos como Indiana Jones e filmes de aventura. A graça do jogo é justamente a caça ao tesouro. O Nathan Drake ele viaja por diversos lugares, as coisas dão errado, ele é traído, as relações com os outros personagens se desenvolvem aos poucos, criando uma dinâmica rica e envolvente. Mas no filme, mais uma vez, quando eles tentaram resumir tudo isso em cerca de 2 horas de filme, o resultado foi um filme genérico de ação, que não tinha nem de perto a profundidade que fez o jogo ter tantos fãs. Depois de alguns anos e muitos fracassos, finalmente algumas produções começaram a dar certo. E principalmente porque eles souberam como adaptar essas histórias. Em vez de simplesmente tentar enfiar um jogo inteiro em 2 horas, esses projetos entenderam que era preciso respeitar a estrutura, o tom e o universo de onde vieram. Eu acho que vale destacar 3 casos em especial, porque cada um deles representa um tipo diferente de acerto. O primeiro é Fallout, que adaptou não uma história específica do jogo, mas sim a ambientação e o universo como um todo. A trama da série ela é original, mas o mundo, os detalhes, os elementos visuais, o humor ácido, o clima de pós-apocalíptico retrô, tudo foi fiel ao espírito da franquia. A série não tenta substituir os jogos, ela complementa. É quase como se fosse uma nova campanha dentro do mesmo universo. Depois tem Arcane, que é a adaptação mais elogiada até hoje. E o mais curioso é que League of Legends praticamente não tem uma narrativa tradicional nos jogos. Eles são só descrições, falas soltas, pequenas histórias nos textos dos campeões. Quem se importava com a lore precisava montar esse quebra-cabeça sozinho. Então os criadores eles tiveram uma liberdade criativa enorme, e eles acertaram demais na construção de mundo, dos personagens e no rumo que a história toma também. É um caso raro de adaptação que elevou a fonte original a outro nível. E por último tem The Last of Us. Aqui a abordagem foi outra, a série seguiu fielmente a história do jogo, e isso tem seus prós e contras. Muita gente adorou, outros nem tanto, principalmente por algumas decisões criativas ou mudanças de ritmo. Eu pessoalmente gostei bastante, mas a diferença é que no jogo tudo é construído de forma intensa. O Joel e a Ellie eles passam por dificuldades, eles enfrentam infectados, humanos, eles são traídos, eles sofrem, e tudo isso leva muito tempo. Você joga por mais de 20 horas e acaba vivenciando essas perdas e desafios de forma muito mais direta. Na série, por questões de tempo, tudo acontece muito rápido, com muito menos impacto emocional. Ainda assim é uma adaptação excelente, mas se a gente comparar, The Last of Us é o jogo preferido de muita gente, inclusive meu. Mas eu acho muito difícil, apesar de ser uma ótima série, de ser a série preferida de alguém. E isso já diz muita coisa. E claro que não foi só a mídia e o formato que evoluíram. Um outro ponto fundamental são as pessoas envolvidas. Há 30 anos atrás, diretores e produtores, eles viam os games como coisa de criança. Eles não jogavam, não entendiam o público, e hoje tudo mudou. Aquelas crianças cresceram e agora são elas que escrevem os roteiros, que dirigem e produzem. Eles são apaixonados por esses mundos e eles jogam de verdade, conhecem os detalhes e querem fazer jus ao que viveram como jogadores. Um exemplo perfeito é The Last of Us novamente. Um dos produtores e diretores da série é o próprio Neil Druckmann, que é o criador do jogo, ou seja, é alguém que entende o que ele está contando e ele faz com amor e respeito pela obra original. No fim das contas, adaptar jogos para outras mídias é uma tarefa muito mais complexa do que parece. Não basta apenas seguir o enredo, é preciso entender o tipo de história que está sendo contada, e principalmente como ela é contada. Nos games, o jogador que é o protagonista, mesmo que muitas vezes roteirizado, é a gente que toma aquela decisão, a gente que tem que lidar com aquele conflito e com aquelas consequências do que a gente fez. E é justamente esse impacto, essa imersão que se perde com facilidade ao ser transferido para o cinema ou para uma série. Por isso adaptar um jogo exige muito mais do que copiar cenas ou diálogos. Exige respeito e, acima de tudo, criatividade. Alguns jogos, aliás, talvez nunca consigam ser adaptados com a mesma força da experiência original, ou pelo menos não facilmente. Mas é justamente aí que mora o desafio. Alguns anos atrás falavam a mesma coisa sobre o livro do Senhor dos Anéis, e hoje ele é um marco na história do cinema. E isso acaba me dando um pouco de esperança, porque eu pessoalmente acho quase impossível que o Red Dead Redemption vire uma série à altura do jogo. Eu não sei se eles conseguiram transmitir a mesma carga emocional e a mesma jornada tão bem construída igual é no jogo, mas eu torço pra estar errado, eu torço pra que um dia alguém consiga contar essa história de um jeito que ela merece. Bem-vindos, meu nome é Marcelo Busato, eu sou um curioso que adora coisas aleatórias e cinema, e também sou um gamer. E eu resolvi fazer esse vídeo porque acabou agora a segunda temporada de The Last of Us. E eu gostei muito, mas eu vi muita gente que não gostou tanto da adaptação,
reclamou de algumas coisas. E eu fui mais a fundo nisso, né? Eu resolvi analisar todo o histórico de adaptações de jogos, que sempre foi muito conturbado. E eu não citei algumas adaptações aqui, tipo Devil May Cry e Castlevania, que são animações. Eu quis focar mais nos live actions, né? Apesar de ter citado aqui Arcane, que é uma série muito boa, mas eu quis focar mais nos live actions, porque são os que vão pra filme, né? São os mais antigos e tal, e vão pra série também. E bom, é isso, eu queria agradecer vocês que ficaram até aqui o final do vídeo. Eu vou deixar um vídeo recomendado aqui pra vocês sobre nostalgia também, que tem um pouco a ver sobre esse tema. Eu falo ali um pouco como a nostalgia engana a gente, manipula também o nosso padrão de consumo. E também queria que vocês comentassem aqui embaixo qual é a sua adaptação preferida de jogos. A minha é The Last of Us, eu citei ela aqui várias vezes, eu adoro essa série, mas eu queria saber de vocês também. E também pedir pra vocês se inscreverem no canal e curtir esse vídeo, e bom, valeu, até a próxima.